Olá, pessoal. Eu sou o professor Luiz Moreira, farmacêutico bioquímico e diretor do Instituto High Nutrition. E nós vamos conversar hoje, pessoal, sobre própolis e os benefícios para a saúde humana. Perfeito? Bom, pessoal, o própolis, ele tem ação, né, anti-inflamatória, antidiabética, antiviral, é neuroprotetor, tem ação também antialérgica, anti-câncer, antioxidante e também atividade cardioprotetora. Perfeito? Muito bem. O própolis, pessoal, é um composto muito rico em compostos bioativos, tá? Compostos como terpenos, diterpenos, triterpenos, que conferem atividade, né, antimicrobiana. Também temos crisina, apigenina, pinosembrina, galangina, que confere atividade antibacteriana, né? Nós temos ali outros polifenóis, flavonoides, né? Nós temos ácido benzoico, cumárico, cafeico, crisina, que também tem atividade antiviral, principalmente ali no influenza, na herpes, né? Atividade antioxidante do ácido cafeico, da quercetina, do camperol, da luteolina. Nós temos artepilina C, tá? Então, inúmeros compostos que vão lhe conferindo atividade anti-inflamatória, imunomoduladora, a atividade principalmente hepatoprotetora também da crisina e de diterpenos. Nós temos cardioprotetora da acacetina, da crisina e quercetina, né, antitumoral, da artepilina C, do ácido cafeico, da quercetina, do ácido cinâmico, né? Então, nós temos ali inúmeros compostos que são importantes, né, frente à composição do própolis. E também anti-úlcera, né? Que é o ferúlico, o cumárico, ácido cinâmico, né? Que também possuem atividade anti-úlcera, tá? Além disso, pessoal, também, ainda continuando a lista, hein? Olha só que interessante. Nós temos aqui outros compostos fenólicos, como a caipferina, nós temos aqui o 3-prenil ácido cinâmico, que tem atividade ali, ó, antimicrobiana, anti-inflamatória, anticâncer, antitumoral. Os terpenos, o ácido isocupressico, nós temos o famezol, também antifúngico, antimicrobiano, antitumoral, tá? São compostos importantes para a atividade que o própolis desempenha. Dentre os, que legal, né? Compostos fenólicos, terpenoides e os compostos flavonoides, apigenina, cacetina, quercetina, galangina, pinosembrina, crisina, fisetina, ácido cafeico. O mais interessante do própolis, pessoal, é esta composição química dele, né, nesses compostos, que é muito rico, né? E isso compõe toda essa atividade biológica que o própolis tem. Esses compostos estão presentes em inúmeras plantas, né? E o própolis também está ali. O própolis, pessoal, ele é uma substância, uma substância resinosa que é produzida pelas abelhas a partir das resinas das plantas, né? Da cera, do pólen, né? Da saliva, e ela é usada, pessoal, para vedar, né, a colmeia. Ela é usada para proteger a colmeia, né? O própolis, pessoal, ele tem, então, como uma grande função para a abelha proteger a colmeia para que não entre substâncias ali e também não permitir a contaminação da colmeia com fungos, com bactérias, tá? Então, o própolis, ele é uma substância que veda a colmeia, perfeito? Ela é uma substância resinosa, tá? O própolis, pessoal, tem a sua atividade biológica conhecida como atividade antiparasitária, anti-ulceração, né? Isso em desordens gastrointestinais, antifúngica,
né, nas atividades ginecológicas e também antibiofilme, então impede a formação de biofilme de bactérias patogênicas. Na saúde oral, tem atividade antibacteriana também, é um agente terapêutico para questões orais, infecções, desbioses orais. Né? Tratamentos oncológicos, traz benefícios no câncer de mama, no melanoma e também no câncer de pulmão. E nas questões dermatológicas, na acne, tá? Na melhora ali do metabolismo do colágeno e também reduz a formação de úlceras de feridas em pacientes diabéticos. Dentre os benefícios do própolis, pessoal, o destaque na ação anti-inflamatória, antioxidante, imunomoduladora, hepatoprotetora, anticâncer, antitumoral, cardioprotetora, antimicrobiana e anti-ulcerosa, né? Bom, tudo isso está dentro da atividade do própolis, que nós podemos ver aqui, né, pessoal? Antibacteriana, antidiabética, antifúngica, antioxidante, a ação, né, na saúde dental, anti-inflamatória, antitumoral e antiprotozoários, que é também ali relacionado principalmente, né, a parasitas, né? Muito bom. Frente à atividade antifúngica, pessoal, e olha só aquilo que nós temos na atividade antifúngica. Ele possui uma atividade, né, principalmente para Cândida, né, tem uma relação muito importante frente à Cândida e outros fungos. Tem atividade anti-herpes, né, o própolis tem uma atividade importante. E no câncer, pessoal, principalmente ali, né, traz questões em carcinomas, né? Então traz uma relação importante tanto no câncer de mama quanto no câncer de pulmão. Quando a gente fala dos efeitos terapêuticos do própolis, pessoal, em mecanismos de ação principalmente, né? O própolis, ele inibe a atividade de LOX e COX, inibe a atividade de lipoxigenase e ciclooxigenase, né? Então diminui a formação de prostaglandinas e de leucotrienos. O própolis também traz atividade antioxidante, então, para neutralizar as espécies reativas de oxigênio. O própolis tem compostos que são antioxidantes que ajudam a regenerar o nosso próprio sistema antioxidante, então favorece as nossas enzimas antioxidantes, tá? Também tem ação anti-inflamatória, inibindo a ativação de NF-κB e reduzindo também, né, a atividade de TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 5. Outros compostos no própolis, como ácido cafeico, a quercetina, né, também atuam no estresse nitrosativo. Então, o própolis ele consegue neutralizar tanto as espécies reativas de oxigênio quanto de nitrogênio, tá? Um outro efeito importante do própolis, devido à presença da apigenina, crisina, galangina, caempferol e ácido cafeico, né, é trazer principalmente uma atividade importante sobre a fibronectina em células da pele. Ele atua melhorando a atividade de TGF-beta, a produção de TGF-beta, que atua sobre os fibroblastos, aumentando a síntese de fibronectina, por exemplo. Né? Ele aumenta a síntese de colágeno, reduz o estresse oxidativo, e isso traz um benefício na cicatrização, por exemplo. Né? Então, traz um benefício importante em processos de cicatrização de feridas, né? Ativação de plaquetas, estimula a reptilização, estimula a biossíntese de colágeno, a angiogênese, né? A sinalização intracelular, controla a apoptose, a adesão de células e a proliferação, trazendo benefícios na cicatrização também de feridas. Tá? Nas desordens gastrointestinais, o própolis ele se destaca por ação antiparasitária, anti-ulceração, antifúngica, né? Traz benefícios também ali contra a formação de biofilmes, né? Tem atividade oral, também atividade antibacteriana, né? Traz um efeito importante como um agente terapêutico ali nas vias orais. E isso é importante para nós quando a gente fala, por exemplo, no Brasil, que nós temos uma alta incidência de periodontite, e isso é muito importante, né? Então, nós temos esse efeito
importante, desinfecção de pasta, né? Pode ser usado em pasta de dente contra a gengivite. Eu desenvolvi, na verdade, há 2 anos atrás, uma pasta de dente contendo própolis, por essa ação que ele tem, né? Tratamentos oncológicos, então câncer de mama, antimelanoma e também câncer de pulmão. Na dermatologia, acne, principalmente na melhora da síntese de colágeno e também na questão de úlceras diabéticas, nas feridas diabéticas, tá? Aqui vocês podem ver um efeito do própolis, então, ó, em cárie, né? Na questão da formação de placas supragengivais, né? Na cavitação, na questão de canal, gengivites, né? Nós temos ali a ação antibacteriana importante, mas ele também traz uma ação anti-inflamatória e imunomoduladora, né? Sobre reptilização, sobre cicatrização, que é importante também para a saúde da gengiva, da cavidade bucal, né? Principalmente, pessoal, o própolis, ele traz benefícios na prevenção de cáries e no tratamento de cáries também, reduz ali a formação de placas supragengivais e gengivites e no tratamento da periodontite. O Brasil tem uma alta incidência de periodontite. O que é a periodontite? Periodontite é uma inflamação da gengiva que é desenvolvida por uma disbiose da cavidade bucal. A periodontite não tem cura, ela vai ser tratada para o resto da vida, ela vai ser gerenciada, tá? A causa da periodontite, cigarro, consumo de álcool, refrigerantes, a má alimentação, tudo isso, açúcar, o alto consumo de açúcar também leva ali a quadros de periodontite, que é essa inflamação, e o própolis traz benefícios também nessa prevenção, tá? Um outro efeito também é sobre canal, né? O tratamento também relacionado ali ao canal, mas nós também temos desinfecção, né, de cavidades, agente de desinfecção de cavidades, medicamento intracanal e paracanal radicular, medicamento para polpa dentária, medicamento para cicatrização de feridas na gengiva, e medicamento também para cura óssea, né? Então, ela reduz a atividade de osteoclastogênese, né? Que leva à perda de óssea associada, por exemplo, à periodontite. Perfeito? Então, o própolis também tem esse tipo de benefício, tá? Um importante potencial também do própolis foi discutido, né, pessoal, durante a pandemia, o Covid-19. Então, olha só que interessante. Nós sabíamos, pessoal, que o vírus, né, o Covid-19, ele utilizava glicoproteínas do tipo spike para interagir, pessoal, com o receptor AC2, que é o receptor da enzima conversora de angiotensina. A partir desse momento, então, o vírus reconhecia a nossa célula e sofria um processo de endocitose. O vírus, pessoal, ela é uma partícula viral, perfeito? É uma partícula viral e a definição de vírus é um parasita intracelular obrigatório. O vírus, pessoal, ele não tem maquinaria celular para se reproduzir, perfeito? Então, ele usa toda a maquinaria celular da célula, da nossa célula, para produzir novas partículas virais, tá? E aí, pessoal, o própolis, ele já atuava com seus compostos fenólicos, inibindo ali o receptor da enzima conversora de angiotensina, né? E inibindo a enzima PAC1, que inibe a atividade de resposta adaptativa, que tem a resposta antiviral, né? E também os compostos também do própolis controlava a resposta inflamatória, principalmente a atividade de NF-κB, que proporcionava quadros, pessoal, de fibrose pulmonar. E um detalhe importante, pessoal, interferon é uma resposta antiviral. E o uso do própolis melhorava a liberação de interferon para conter ali a replicação, conter a infecção viral. Perfeito? Então, esse é um mecanismo que também foi muito discutido durante a pandemia, né? O própolis possui, então, esse mecanismo, né, também de benefícios em pacientes pós-infecção do Covid-19.
A gente sabe aí, pessoal, do COVID longo, né? A gente sabe da síndrome do COVID longo, que são pacientes que apresentam sequelas há mais de 1 ano, há mais de 2 anos ali, pós-COVID. E o própolis, pessoal, por ele ter essa ação antibacteriana, antiviral, imunomodulador, também melhora a proteção física, né? A questão da homeostase, atividade antioxidante, anti-inflamatória, antiangiogênica, antiproliferativa, traz benefícios também no pós-infecção, na recuperação desses pacientes, tá? O que nós vimos até agora, pessoal, é que o própolis, ele inibe, né, a expressão de genes envolvidos com a LOX e COX, que é lipooxigenase e ciclooxigenase, tá? Diminui o infiltrado de monócitos e neutrófilos em processos inflamatórios, inibe a atividade de NF-κB, tá? Traz benefícios também reduzindo cascatas inflamatórias, inibindo citocinas e o TNF-alfa interleucina 1. Também previne, né, traz uma prevenção na ativação de receptores do tipo Toll-like receptor, que é do receptores do tipo 4, que são receptores que também reconhecem padrões inflamatórios. Esses receptores estão muito presentes, por exemplo, no fígado, tá? E o sexto mecanismo, né, eles aumentam a produção de substâncias anti-inflamatórias, como a interleucina 4 e a interleucina 10, tá? O própolis, por esses mecanismos, pessoal, o própolis ele traz benefícios em doenças neurológicas, doenças gastrointestinais, diabetes e câncer, né? Nas desordens neurológicas, eles protegem os nossos neurônios contra o estresse oxidativo, o dano oxidativo. No trato gastrointestinal, ele traz um efeito antiparasitário, ele faz um down regulation nos receptores do tipo Toll-like receptor, controlando a iniciação do processo inflamatório, também protege, né, ali as nossas membranas, né, frente à formação de úlceras, tem ação anti-inflamatória, anti-H. pylori, antiácida e anti-histaminérgica. Isso é muito importante, né? Na diabetes, pessoal, ele aumenta na concentração plasmática de glutationa, aumenta a concentração plasmática de polifenóis, e isso, é claro, pessoal, que reduz o estresse oxidativo, reduz a glicação, reduz a oxidação da LDL, então reduz o avanço da arteriosclerose. No câncer, tem seletividade de toxicidade para as células tumorais, inibe melanoma, traz prevenção contra a proliferação celular, tem atividade apoptótica de células neoplásicas e também traz benefícios ali na questão do controle de ciclo celular. Além desses benefícios, pessoal, também pensando no própolis, na inflamação, no estresse oxidativo e no controle da glicemia, o uso do própolis aumenta a captação de glicose pelos músculos, melhorando assim a atividade de GLUT4, que é o transportador de glicose sensível à insulina. No fígado, por exemplo, pessoal, ele aumenta os níveis de glicose, da utilização de glicose, inibem também, né, aquela questão na neoglicogênese, né, na formação de açúcar, né, e reduz a absorção de carboidratos também pelo intestino, então reduz a absorção de glicose. Então, são 3 mecanismos importantes que o própolis ajuda no controle glicêmico dos pacientes, tá? Bom, aqui nós temos uma revisão, pessoal, a primeira revisão nossa do própolis em inflamação, estresse oxidativo e controle glicêmico para o paciente diabético do tipo 2, para o paciente que é um paciente de síndrome metabólica. Aqui são 62 pacientes, né, de diabetes do tipo 2, usando 500 miligramas de própolis 3 vezes ao dia durante 8 semanas e reduziu a glicação, né? O segundo trabalho, 40 pacientes, o tratamento durante 3 semanas, pacientes com gengivite, né, atividade antioxidante do própolis, principalmente, né?
No terceiro trabalho, 60 homens com asternospermia, redução, né, de espermatozoides, 1.500 miligramas, 3 cápsulas de 500, 12 semanas de tratamento, também melhorou a capacidade antioxidante, reduziu a formação de malondialdeído, que é um produto da peroxidação lipídica, e isso tudo nos espermatozoides. Quarto trabalho, 61 pacientes diabéticos do tipo 2, uma cápsula ao dia de 900 miligramas durante 18 semanas de tratamento, aumentou os níveis de glutationa, reduziu os níveis de interleucina 1, a LDL, aumentou as enzimas antioxidantes também. Um quinto trabalho de 94 pacientes diabéticos do tipo 2, 2 cápsulas de 500 miligramas, 90 dias, diminuiu TNF-alfa e PCR. Né? Então, nós temos aqui uma relação importante de alguns trabalhos e doses, né? Ó, no pacientes, ó, 62 pacientes diabéticos, 80 pacientes diabéticos, 46 pacientes diabéticos, usando 3 cápsulas de 500, uma única cápsula de 226, uma cápsula de 200, 8 semanas, 2 meses, reduzindo PCR, TNF-alfa. E o mais importante, pessoal, que no paciente diabético, quando você reduz o marcador inflamatório, diretamente você melhora a sensibilidade à insulina. O TNF-alfa, ele é causador de resistência à insulina. Então, quando você controla o marcador inflamatório no diabético, você melhora a sensibilidade à insulina. Continuando as nossas revisões, ó, pacientes diabéticos, vocês estão vendo aqui, doses de 500 miligramas 2 vezes ao dia, 500 miligramas 3 vezes ao dia, uma dose de 900, 3 doses de 300 miligramas, uma dose de 400, uma dose de 900, uma dose de 226, né? Então, vocês viram que tem inúmeras doses, 2, 3 vezes, né? Uma única vez, tratamentos de 3 meses, 8 semanas, 18, 12, 6 meses, né? 30 dias, reduzindo ali a glicemia de jejum, reduzindo a hemoglobina glicada, melhorando o OMA-IR, que é o marcador de resistência à insulina. E, é claro, também diminuindo marcadores inflamatórios e o nível de insulina do paciente. Então, realmente, o própolis pode trazer benefícios nesse tipo de paciente. Né? Paciente de resistência à insulina, paciente de diabético do tipo 2, o paciente de síndrome metabólica. Né? Bom, o própolis, vocês também viram, pessoal, que ele tem atividade o quê? Antiviral, antibacteriana, antifúngica, antiparasitária. Perfeito? O própolis, então, ele tem uma atividade que atua direto no micro-organismo que é patogênico, ele inibe a penetração dos micro-organismos nas nossas células, diminui a replicação, né? E também interfere no metabolismo dos micro-organismos patogênicos. Então, ele traz ali um mecanismo muito interessante, que é não permitir que o micro-organismo patogênico se instale no nosso organismo. Além disso, pessoal, ele atua no nosso sistema imunológico. Ele modula o nosso sistema imunológico pela atividade antioxidante e anti-inflamatória. Ele faz um up regulation da resposta imune inata. Então, melhora a nossa atividade, principalmente ali dos macrófagos, e também diminui a inflamação, tá? Isso traz benefícios importantes na resposta imunológica, né? Basicamente, pessoal, quando a gente fala também de alergias, o própolis se destaca, né? Olha só, a gente tem aqui, ó, infecção, danos teciduais e estresse celular, perfeito? E isso vai promover, então, ó, uma questão importante da reparação tecidual, adaptações das nossas células frente ao agente estressor e desencadeando uma resposta de proteção. Porém, isso é a resposta inflamatória. A inflamação, pessoal, ela não é vilã, mas a inflamação, ela tem como finalidade identificar o local do dano, identificar o agente causador do dano, ajudar a destruir o agente causador do dano e ajudar a reparar o tecido para restabelecer a homeostase.
Quando essas 5 etapas não acontecem, a inflamação ela evolui para um processo de inflamação crônico. E a inflamação crônica, pessoal, ela leva a danos importantes, como, por exemplo, desencadeando danos mais intensos teciduais, uma resposta autoimune, fibrose, levando principalmente a desequilíbrios da homeostase que leva à inflamação crônica, que pode levar às lesões que são irreversíveis. Perfeito? Muito bem. Quando a gente fala de processos alérgicos, pessoal, frente ao própolis, principalmente ali, pessoal, nós temos a ação do própolis sobre eosinófilos, e os eosinófilos são liberadores também de histamina, assim como os mastócitos, né? O própolis atua em enzimas como colagenase, eosinofilil peroxidase, fosfatase, catalase, elastase, metaloproteinases, né? Inibe citocinas, quimiocinas, né? Inibe a formação de leucotrienos, prostaglandinas, né? E também controla ali fatores de crescimento que possam estar envolvidos com processos alérgicos. No geral, o própolis, então, inibe a aderência de leucócitos, inibe a quimiotaxia, a produção de IgE, que é a imunoglobulina relacionada à resposta alérgica, diminui a proliferação de mastócitos e ativação de eosinófilos e o recrutamento de neutrófilos, inibe a proliferação de fibroblastos, a vacuolação e a produção de colágeno, né, melhorada, inibe a atividade de metaloproteinases, que promove remodelamento tecidual, controla ali a microvascularização, dilatação, né, a aderência de leucotrienos, a permeabilidade vascular, controla a atividade inflamatória, imunorreguladora, né, não permitindo que você tenha ali uma cronificação de resposta devido à resposta alérgica, né? Então, pessoal, o própolis, ele ajuda a restabelecer a homeostase e principalmente aqui vocês estão vendo, pessoal, frente à inflamação do própolis, o seu efeito sobre microbiota. Então, hoje a gente sabe que o própolis ele está envolvido com a auxiliar na microbiota intestinal, manutenção ali do equilíbrio, da proliferação, né? Da colonização, é um imunomodulador, reduz o risco do câncer, tá? Traz benefícios anti-inflamatórios, anti-obesidade, antidiabético, anti-osteoporótico, gastroprotetor. E no quadro de disbiose, né, pessoal, ó, a disbiose, ela implica nas alergias alimentares, porque ela promove uma disrupção da mucosa intestinal, que nós chamamos de leaky gut, alterações da microbiota da pele pelo eixo intestino e pele, eixo intestino e pulmão, implica principalmente no recrutamento de células imunológicas e no aumento de linfócitos TH2 e TH17, que são linfócitos pró-inflamatórios e de inflamação crônica. Os quadros de disbiose favorecem, por exemplo, H. pylori, diarreia, síndrome do intestino irritado, inflamação, alergias, câncer, obesidade, diabetes, osteoporose, doenças cardiovasculares, né? E o uso do própolis e dos flavonoides do própolis promovem benefícios no controle, então, desses micro-organismos, inibe a proliferação de micro-organismos patogênicos, ajuda a restabelecer a função barreira intestinal, melhora a produção de metabólitos, como é o caso dos ácidos graxos de cadeia curta, né? Reduz mediadores inflamatórios e traz benefícios para o metabolismo do indivíduo como um todo, né? Na ação, pessoal, antiparasitária, quais são os efeitos de propriedades antiparasitárias do própolis? Giardia, Plasmodium, Trypanosoma, Fasciola gigantica, né? Esquistosoma mansoni, Trichinella, né?
Echinococos granulosos, leishmania, tricomonas, né? Tricomonas vaginalis, perfeito? Né? Então, alguns parasitas que o uso do própolis pode beneficiar o paciente, tá? O própolis, a gente já sabe que ele é imunomodulador, antioxidante, anti-inflamatório, antibacteriano e antifúngica, mas ele também traz benefícios em doenças antivirais. Na sua atividade antiviral, ele tem efeito no adenovírus, no rinovírus, no influenza e os subtipos que vocês estão vendo aqui, para a influenza, coronavírus, que é o SARS-CoV-2 e o CoV-22-AT, e também outros vírus, como a herpes simples, poliovírus do tipo 1, varicela, zoster, enterovírus, né? O vírus da imunodeficiência humana tipo 1, tá? Então, são alguns dos vírus que o própolis também tem esse efeito, né? Executa sua atividade. O própolis inibe a interação das proteínas spikes, né, do vírus com a AC2, com o receptor da proteína conversora de angiotensina, tá? Isso no extrato etanólico, por exemplo. Traz benefícios também na síntese, reduz a transcriptase do RNA, né? Isso impedindo ali a formação de novas partículas virais. Reduz também, né, a questão, principalmente no influenza, né, traz uma redução importante da carga viral em secreções, tá? Então tem um importante efeito, principalmente sobre o SARS-CoV, o camferol, a quercetina, outros compostos químicos como a crisina, compostos fenólicos, no rinovírus, no enterovírus. Então, esses compostos vão atuar sobre os vírus também, inibindo a entrada dele, a parasitação dele nas células, a replicação, o uso da maquinaria celular a favor do vírus. Então, o própolis impede esse processo, tá? O própolis também, pessoal, associado ao estilo de vida, à obesidade, sedentarismo, pessoal, né? Ele pode ser um auxiliar também nesse processo de emagrecimento, do tratamento de síndrome metabólica, por inibir NF-κB, por reduzir estresse oxidativo e inibir a glicação e bloquear os receptores do tipo RAGE, que são receptores de agentes de glicação avançada. O resultado disso é diminuir o processo inflamatório, diminuir estresse oxidativo, os danos vasculares, né, relacionados ali à síndrome metabólica, ajudando assim no processo de emagrecimento. Esse trabalho, pessoal, é um trabalho bem interessante, né, que é chamado de apterapia da disfunção muscular esquelética, que é a sarcopenia. Eles fizeram uma associação de geleia real, pólen e própolis. E isso trouxe ação antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana, anti-adipogênica, antidiabética, antialérgica, né? Antineoplásica, anti-envelhecimento, né? Neurogênica e neuroprotetor, tá? Isso trouxe benefícios na reestruturação dos miotúbulos musculares, né? Melhorou a massa, tá? Diminuiu a infiltração de gordura no tecido magro, que nós chamamos de lipotoxicidade, diminuiu o declínio locomotor do paciente frente ao avanço da idade também. Então, o resultado disso foi reduzir o estresse oxidativo no músculo, reduzir a inflamação, melhorar a resposta anabólica, reduzir a resposta catabólica, né? Melhorar a atividade muscular do paciente, regular o metabolismo, né? Melhorou a resposta de células satélites também e melhorou a composição da microbiota intestinal. E isso só pode trazer um tipo de benefício, que é a manutenção da massa muscular do paciente, né? Então, a apterapia para disfunção muscular em pacientes idosos, pessoal, consegue, então, melhorar as estruturas da músculo esquelético, melhora a composição da microbiota intestinal, e isso tem hoje o eixo intestino e músculo, melhora a atividade de reinervação ou das terminações das junções neuromusculares, melhorando a resposta muscular, melhora a função mitocondrial,
reduzindo o estresse oxidativo e melhorando a produção de ATP, melhora a regeneração, melhora a atividade de células satélites, e isso vai aumentar a diferenciação celular, garantindo um ganho de massa muscular e diminuindo, assim, efeitos sobre questões de sarcopenia. Perfeito? O própolis, pessoal, no câncer, isso é importante, né? No câncer, o própolis, ele é um inibidor de proteína 21, proteína 27, são proteínas que controlam o ciclo celular, tá? E melhora a atividade da P53, que é um soldadinho de defesa. O própolis também inibe receptores de fatores de crescimento, traz a benefício sobre a resposta apoptótica das células neoplásicas e inibe TGF-beta, inibe receptores de tirosina-quinase, inibe NF-κB, inibe a via da W-catenina, que é uma via de proliferação, né? A via da WNT, a via da beta-catenina, que está envolvido com proliferação celular. E o própolis é um inibidor dessa via também, né? No Brasil, pessoal, nós temos o própolis mais. O que é o própolis mais, pessoal? É uma associação do própolis vermelho com o própolis verde. O própolis vermelho, ele é produzido apenas no Brasil, tá? O própolis vermelho, ele é mais rico em alguns compostos fenólicos do que o própolis verde, tá? Qual é a dosagem, tá? Normal usada? 400 miligramas de própolis mais, 2 vezes ao dia. Para crianças de 7 a 12 anos, a dose é de 200 miligramas de própolis mais, até 2 vezes ao dia. E para crianças de 2 a 7 anos de idade, 100 miligramas de própolis mais, também 2 vezes ao dia. O própolis mais, então, é uma associação do própolis verde com o própolis vermelho. Tem ação antibacteriana, tem ação antiviral, reduz as infecções respiratórias, anti-inflamatória, antioxidante e cicatrizante, tá? Aqui nós temos um efeito, pessoal, um perfil antibacteriano, né? Como se fosse um antibiograma, né? Feito do própolis, ó. O própolis, ele consegue ter ação sobre Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus ATCC, Staphylococcus coagulase, Escherichia coli pode ser resistente, Klebsiella pneumoniae também resistente, Klebsiella pneumoniae ATCC é sensível, Proteus é sensível, Pseudomonas pode ser resistente, Pseudomonas aeruginosa é sensível, Proteus vulgaris, Shigella é sensível, Candida albicans é sensível e Candida albicans ATCC também é sensível, que é um fungo relacionado principalmente a quadros de candidíase, tá? Como que a gente pode utilizar ali, pessoal, própolis mais? Quercetin fitossomata, que é a quercetina com melhor biodisponibilidade, associada ao própolis mais 400 miligramas e 250 de quercetin para usar até 2 vezes ao dia. Esta formulação, pessoal, ó, essa formulação tem ação antioxidante, anti-inflamatória, melhora, fortalece o sistema imunológico, tem atividade antimicrobiana e vai trazer inúmeros benefícios para a saúde. O extrato de própolis, pessoal, ele é um composto natural que possui propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias e antioxidantes. Pode ser utilizado por muitas pessoas como um suplemento para fortalecer o sistema imunológico e melhorar a saúde geral, tá? Para crianças, pessoal, o extrato fluido, extrato na forma líquida, pode ser usado a partir de 1 ano de idade. De 1 a 2 anos, nós usamos de 5 a 10 gotas diluídas em suco, no suquinho, né? Ou em copinho de água. O mais importante, pessoal, é que esse extrato de própolis não tenha álcool para essas crianças. Em idade de 3 a 6 anos, de 10 a 15 gotas, também pode ser diluída num suquinho, pode ser, né, na água, e também é importante que não tenha álcool. Idade de 7 a 12 anos, de 15 a 30 gotas, tá? Até 2 vezes ao dia.
tá bom? Agora pode ser até 2 vezes, de 7 a 12, tá? Também, se você conseguir um própolis que não tenha álcool, vai ser bom. Para adultos, pessoal, nós estamos falando de 30 a 50 gotas diluída em água ou outra bebida, que pode ser usada até 3 vezes ao dia, perfeito? Cuidado, pessoal, com alergias. Então, algumas pessoas podem ser alérgicas ao própolis, é importante que vocês sempre se lembrem disso, né? Ele é um produto da abelha, né? Gravidez e lactação, mulheres grávidas ou que estão amamentando, devem consultar sempre um médico, um profissional, mas não é tão indicado. E pessoas com doenças autoimunes ou que estão recebendo tratamento imunossupressor também não é indicado. Tá? Então, o própolis pode interagir com alguns medicamentos, então é sempre importante estudar ou não usar o própolis quem faz uso de algum medicamento é, é, com questões de interação medicamentosa. Tá? Muito bem. Algumas formulações para vocês, ó, algumas combinações imunológicas, tá? Zinco e vitamina C, aqui é uma associação para resfriado, pessoal, tá? Ensaios preliminares duplo cego, randomizado, 2012, mostrando que a suplementação de zinco com vitamina C foi benéfico para a redução de rinorreia, né? Que é o nariz escorrendo, né? 5 dias de tratamento. O extrato seco do própolis, ele normalmente ele tem 50%, de 30% a 50%, né? Ali a sua padronização, né? O própolis mais, eu acho que ele tem um pouquinho mais, ele é diferente ali em algumas características dele, né? Continuando aqui. Aqui nós temos uma cápsula multivitamínica, vitamina D, E, B1, B2, B6, vitamina C, ácido fólico, cálcio, ferro, zinco e selênio. Um multivitamínico para melhora de resposta imunológica, né? E foi feito um estudo em 2013, mostrando em um estudo randomizado do cego placebo controlado, que o uso dessa formulação trouxe benefícios, principalmente para o sistema imunológico e também em parâmetros relacionados a efeitos psicológicos, né? Suplemento multivitamínico também para melhora de linfócitos TCD4, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, V6, B12, ácido fólico, vitamina C, vitamina E, selênio. Aqui é um estudo em 24 meses, retardando a progressão da doença, principalmente em adultos infectados com HIV. Perfeito? Então, trazendo realmente o benefício para os nossos pacientes, tá? Que usaram essa formulação. Aqui uma co-suplementação de cromo e cobre, né, na proliferação de células. Cromo, 3 microgramas, cobre, 3 miligramas. Os resultados do estudo sugerem que a suplementação de cromo e cobre pode afetar a proliferação linfocitária e os níveis de basófilos. Tá? Mais estudos para vocês com formulação para o sistema imunológico. Opa! Vamos falar um pouquinho aqui do própolis mais para vocês. O própolis mais é um produto exclusivo com própolis vermelho brasileiro, tá? Ele tem 61% de atividade antioxidante experimental, tá? Ele tem 77% de eficiência antimicrobiana, tá? Então, ele tem uma alta capacidade, então ele tem esse efeito de atividade biológica mais intensa do que apenas o própolis vermelho. Perfeito? Muito bem.